Bom dia, Brasil. Agora, sobre esse assunto, Pedro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem um post muito bem-humorado, né, em que ele diz o seguinte, no final ele diz que a esquerda vive de falar mal das nossas bandeiras, mas em época de eleição se apaixona por elas. Ele disse é capaz de, agora que o Lula já se diz contra o aborto, contra as drogas, contra a ideologia de gênero, etc., vai acabar votando no Bolsonaro, né, desse jeito, né? Mas olha, o assunto aqui do momento, ontem mesmo, foi o assunto mais forte, são vários, né? Aqui é uma animação permanente, mas o mais relevante, sem dúvida nenhuma, foi esse comportamento de censura imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? E com os olhos fechados de quem deveria se importar com isso, que é o Supremo Tribunal Federal. Até porque, dos 7 ministros do TSE, 3 são do Supremo Tribunal Federal também, incluindo o seu presidente. Então ninguém mexe nisso e tal, e o Tribunal Superior Eleitoral segue impondo censuras absurdas, como todas as censuras, censura prévia. Censuraram, minha gente, um documentário sem ser visto. Não vi e não gostei. Como o documentário era sobre a facada que o Bolsonaro tomou lá em 2018, e o título era alguma coisa como quem tentou matar o presidente, alguma coisa assim, era um documentário sobre aquele episódio. Aí o TSE censurou, não quer nem saber, né? É como se estivesse querendo apagar também da história, e esse é o caráter da censura, né? Aquele fato concreto ocorrido lá em 2018, né? Ontem o TSE chegou à ousadia suprema de censurar uma fala do ministro Marco Aurélio, ministro aposentado recentemente do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral por 3 vezes. 3 vezes. Por que a censura? Porque o ministro, numa entrevista, esclareceu ao distinto público que, ao contrário do que se diz, Lula não foi absolvido de nada, nem muito menos inocentado, né? E como a gente, inclusive, já se referiu aqui, a Thaís já esclareceu várias vezes, né? Não se trata ele nem foi inocentado, nem foi absolvido. O processo foi anulado, como diz o Bolsonaro frequentemente, por uma questão de CEP, né? Inventaram lá um pretexto para anular o processo, dizendo que o processo não tinha que ser julgado pela Justiça Federal de Curitiba, mas Justiça Federal de Brasília, e se fosse em Brasília diriam que tinha que ser julgado pela Justiça Federal de Curitiba. Enfim, inventaram lá uma desculpa para anular. O que houve foi anulação. Os processos todos seguem, aqueles que não prescreverem. É claro que a jogada é essa, também para favorecer a prescrição. Mas o fato é que o ministro Marco Aurélio disse uma verdade, ele não disse nenhuma mentira, né? Foi durante uma entrevista ele esclarecendo, de fato não houve absolvição, nem houve declaração de inocência. Pois bem, esse vídeo foi censurado, né? Nós temos assistido uma sequência de decisões, né? Tem gente contabilizando aqui em Brasília e falando em números, né? E dizendo que o TSE está aplicando no Bolsonaro uma goleada de 7-1, né? A proporção de medidas de censura a campanha de Bolsonaro e dos seus aliados, declarações que eventualmente favoreçam um lado ou outro, mas enfim, que favoreçam o Bolsonaro, é assim, 7-1, né? A proporção são 7 decisões favoráveis às pretensões do Lula contra uma, né, favoráveis às pretensões do Bolsonaro. Mas eu acho que, ainda que fosse apenas um caso de censura, ele seria condenável, né? É interessante a estatística, mas não serve para nada, porque, na verdade, tanto a censura imposta ao Bolsonaro é detestável, é inconstitucional, é autoritária, flerta com a tirania, tanto quanto a censura imposta ao portal UOL, que publicou reportagem errada. Tudo bem, eu acho até que está errada, mas publicou reportagens sobre os negócios imobiliários e familiares do Bolsonaro e simplesmente censuraram, mandaram tirar do ar, né? Se o Bolsonaro e seus familiares se sentiam de alguma maneira ofendidos com aquilo, recorram, tem aí um arsenal jurídico disponível na legislação brasileira, mas tem que ter o devido processo legal. Não pode acontecer o que tem acontecido quase diariamente no Tribunal Superior
eleitoral, né? E a gente volta àquela questão que já trouxemos aqui outras vezes, né? A tirania nunca devolve aquilo que nos tira, né? Isso é uma verdade histórica. Será que o respeito à Constituição, né, ao direito à liberdade de expressão, ao direito à informação, porque quando é suprimida a liberdade de expressão, por exemplo, na imprensa, é suprimido também o direito dos cidadãos à informação. E esses dois direitos estão sendo estapeados, espancados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também cometeu a violência absolutamente impressionante, né, de censurar jornalistas da TV Jovem Pan, né, que não pode chamar ex-presidiário de presidiário, não pode chamar ladrão de ladrão, não pode chamar chefe de organização criminosa de chefe de organização criminosa, e simplesmente censuraram. Novamente, isso se enquadra naquele caso da censura imposta à matéria do UOL contra o Bolsonaro, né? Se há ali dano, algum tipo de dano, que se recorra à justiça, né? Mas no devido processo legal. Isso não pode ser adotado, o ato de censura contra a Constituição, né? Para beneficiar apenas com o intuito claro, objetivo, né? De beneficiar um dos lados em disputa pela presidência da República. O que a gente está assistindo é uma justiça eleitoral a serviço de uma candidatura. Tudo o que uma candidatura pede, obtém, né? Isso explica os 7-1. Mas não pode justificar o ato de censura. O ato de censura é odioso, seja contra quem for, né? O que é odioso, mas sobretudo inconstitucional. Está na lei, né? Para encerrar, eu quero citar uma declaração de ontem do ministro Marco Aurélio, né? Em que ele diz que os homens de bem precisam reagir à censura do TSE. E ele, que foi presidente do TSE durante 3 vezes, né, ele diz assim: eu sou de uma época em que a atuação do Tribunal Superior Eleitoral era minimalista. O tribunal editava resoluções, mas editava resoluções a partir do Código Eleitoral, sem qualquer extravasamento. Os tempos, eu reconheço, disse Marco Aurélio, são tempos estranhos. São 8h13.